E aí, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo mais uma vez a mais um dos nossos módulos de inglês básico. Estamos aqui, ó, juntos, firmes e fortes, para poder continuar falando a respeito dos números. Esses números que a gente vai ver hoje, eles são chamados de números ordinais. Você não precisa decorar esse nome, o que você precisa saber é que ele tem alguns usos aí no nosso dia a dia, mas principalmente aquele que com certeza você vai lembrar é a respeito de colocação, né? Primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado, último colocado. Quando eu estou falando isso de primeiro, segundo, terceiro, é exatamente esses números que a gente vai tratar aqui hoje, ok? Então, para começar, vamos ver os usos desses números, né? Para que você saiba exatamente quando você vai precisar usar. O primeiro deles é quando eu vou falar de algum século, né? No século terceiro, no segundo século, no século segundo e por aí vai. Então eu tenho, por exemplo, aqui os centuries, aqui escrito aqui embaixo, centuries. He was born in the 4th century. Então ele nasceu no século quarto. O outro uso é quando eu vou falar minha data de aniversário da forma correta, né? A forma correta eu uso o número ordinal, que seria como dates, as datas. I was born on 17th November. Deu para perceber que ele tem o TH no final, que é o que a gente vai usar bastante aí nos números ordinais. Também sobre andares, né? Quando eu estou num prédio, quero ir para o terceiro, para o quinto, para o 10º andar, eu vou utilizar também floors, andares. You will find it on the 2nd floor. Você vai encontrar isso, você vai encontrar o que você está procurando no segundo andar, on the 2nd floor. E por fim, quando eu estou falando de sequências, igual eu falei para vocês no começo, dando aqueles exemplos de posição, né? Tá num campeonato, tem o primeiro, tem o segundo colocado. Sequence. He won the first prize in it. Ele venceu a primeira colocação, né? O primeiro prêmio nessa competição, in it, nisso. Deu para entender quais são os 4 usos principais? Então deu para ver que é bem específico, mas que a gente vai utilizar em algumas situações aí corriqueiras do dia a dia. Não é verdade? Então vamos lá, a gente precisa aí fazer a leitura de todos para que você entenda qual é a ideia por trás dos números ordinais. Mais uma vez aqui, ó, você vai ver que o do 0 até o 19, ele tem uma certa fórmula aí que não segue as regras, né? E depois a regra se mantém, igual era lá nos números que a gente chama de cardinais, que são os números normais, né? Aqueles que a gente está acostumado no dia a dia. Então vamos lá, eu vou ler para vocês. O 0 obviamente não é uma posição, então eu começo do 1, que é o first. First. Você é o primeiro colocado. You are the first. Second. Second. Third. Prestando atenção na língua, né? Third. Fourth. Olha o TH de novo. Fourth. Fifth. Fifth. Sixth. Sixth. Esse talvez é o mais desafiador para a maioria dos alunos. Sixth. Seventh. Seventh. Eighth. Eighth. Ninth. Ok? Deu para pegar? Então, vamos lá de novo. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. Dando continuidade agora do 10 até o 19. Tenth. O TH agora no final de todos eles. Deu para perceber aqui, ó. Em todos eles eu coloco o número escrito normal. 10, 11, 12. E vem colocando o TH. Obviamente tem algumas alterações em algumas das palavras no final, mas basicamente é essa ideia. Pega o número, coloca o TH no final. Então vamos lá. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Ok? 19th. Sempre o 10, o 11, o 12, o 13, blá blá blá, colocando o TH no final, que seria o som
que a gente coloca a língua para fora um pouquinho, dá uma mordidinha bem de leve, por favor, na língua e tenta falar o som do T. Ele vai fazer a língua, a mordidinha. É esse som que você vai precisar fazer, ok? Agora eu vou continuar lendo todos eles até o final. Você vai perceber que sempre tem aí uma sequência agora. O número cheio, que seria o 20, o 30, o 40, eu coloco o TH no final, correto? E os outros eu vou voltar nessa primeira sequência aqui. Então eu sempre vou colocar 20 e primeiro, 20 e décimo, décimo não tem jeito, 20 e nono, 20 e centésimo, ok? 20 e centésimo também não vai dar, 20 e sétimo, aí dá certo. Então 20 e sétimo, 20 e sexto. Deu para entender a ideia? 30 e segundo, 40 e terceiro. É sempre essa a ideia que você vai ter que utilizar. Lembrando que 20, 30, 40, 50 eu só coloco o TH no final e os outros eu faço essa sequência. Eu acho que se eu mostrar fica mais fácil de entender, né? Então vamos ver aqui. 20th. 20th. Coloquei o 20, o 20, o 20 e coloquei o TH no final. 20th. 21st. 20 e primeiro. 21st. 22nd. 23rd, 24th, 26th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, que já seria o 30 com TH no final, 30th, 13th, 31st, 30th, eu acho que eu me confundi aqui, ó, 30th, 30th, essa é a pronúncia correta. 31st, 32nd, 33rd, 34th, 35th, 36th, 37th, 38th, 39th. E por aí vai, tá ok? 40th, 41st, 50th, 51st, 60th, 61st, 70th, aqui ó, 70th, 71st, 80th, 81st, 90th, 93rd. E o último seria o 99th, ok? Para o 100 e depois é só você colocar a mesma ideia, o TH no final quando eu tenho o número cheio e a sequência de first, second, third e por aí vai, no final quando eu tenho os outros números. Ok? Então aqui para vocês verem um exemplo, o exemplo, 100th, 100th and first, então cento e primeiro, 102nd, 103rd, 104th, 105th, 106th, 107th, 108th, 109th. Cansativo, né? Bastante de coisa. Mas lembrando que o uso dele é bem restrito, então você precisa entender a ideia mais do que utilizar no dia a dia. No dia a dia, normalmente a gente vai ficar naqueles que a gente usa no português mesmo, né? Ah, ele foi o terceiro colocado, ele foi o quinto colocado, o 10º colocado, o 20º colocado. Aí ele ficou na posição 23. Eu já não vou mais utilizar tanto esse tipo, né, esse formato aí de número, mas pode ser que você precise, e se você precisar, a nossa obrigação, né, a nossa função é passar o conhecimento para você. E mudando aí para o final agora, só para a gente ver os últimos ali, para não ficar muito repetitivo, o thousand, eu vou colocar thousandth, no TH no final, thousandth. 1000th, 1100th, 1011th, 10,000th, 10,000th. Eu duvido que você sabe esse número em português, né? Não sei nem falar, 100 mil,
Cem milésimo, não sei nem falar isso. Mas aí no inglês é até mais fácil, né? É só colocar o TH aí no final. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. É uma aula bem específica, mas como eu disse, a nossa função é explicar todo o conteúdo para que você tenha bem claro e possa estudar, possa entender ou pelo menos saiba reconhecer quando você vê isso escrito em algum lugar. Tá ok? Então vamos para o nosso próximo módulo. Espero que poder encontrar você lá. Tá legal? Bons estudos para você e até lá. Valeu!